Compartilhando a Palavra com Adriano Ventura. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Olá, gente, tudo bem? No ar pela Rádio América, o programa Compartilhando a Palavra. Hoje, sexta-feira, dia 26 de junho. E você, como está passando? Eu tenho certeza que está bem, mas se não estiver, abra o seu coração. O Evangelho de hoje tem uma palavra de cura, de alegria, de esperança para você. Aliás, se você escuta a Rádio América, tem que abrir o coração para a alegria. Deus te deu a graça da vitória. Experimente. Vitória não é ter carro novo, não é ganhar títulos. Vitória é ter um coração lavado pelo sangue do Cordeiro. E pode ter certeza, se o seu coração não está bem, eu peço a graça de Deus. Daqui a 5 minutos vai ficar diferente, porque nós vamos proclamar o Evangelho de hoje. Deixe-me apresentar, eu sou Adriano Ventura. Que felicidade ter a sua audiência. Ainda deixo um pedido: compartilhe o nosso programa, divulgue. Não é minha pessoa, não é pessoa da nossa equipe, Valdemar, Josué e todos os outros que me ajudam. É a graça de Deus que a gente quer que sobressaia. O Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 8, versículos 1 ao 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou-se e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai a mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu já falei aqui, a lepra era uma doença terrível. Naquela época eles tinham como a pior doença. Claro que muitas das doenças que nós experimentamos hoje já existiam naquela época, eles não tinham consciência. E tudo aquilo que era ligado à pele, à degeneração da carne era lepra, e nem sempre era, poderiam ser outras doenças terríveis tais como a lepra. Mas voltemos ao cenário. A lepra é uma doença terrível. O leproso era tratado como impuro, ele era excluído da sociedade. Era muito difícil, ele não podia chegar perto da família. Ninguém queria tê-lo por perto, era medo, era preconceito. Trazendo para os dias de hoje, tem muitas outras lepras. E nós estamos nos portando como aquela gente que fala de Deus, mas tem vergonha do irmão. Fala de Deus, mas não tem coragem de chegar perto do doente. E às vezes o doente não é uma doença contagiosa. A pessoa resolveu tomar uma decisão da vida que é diferente da sua. Hoje as pessoas brigam por causa de time de futebol, por causa de partido político, por causa de orientação sexual. Meu Deus! Por causa de cor que escolhe. Até se briga por bobagens. Ao invés de olhar para o outro e pedir: Senhor, me ensina a compreender essa pessoa. Senhor, me ensina a aceitar, a vida dele e dela é tão esquisita. Eu não compreendo, Senhor. Me ensina a respeitar. Está na hora de aprendermos a ser irmãos de verdade. Viver o Evangelho de verdade. De nada adianta dizer: eu sigo Jesus, segue nada. A palavra de Jesus para mim e para você, se portarmos desse jeito, é hipócritas, sepulcros caiados. No tempo comum é tempo de viver a misericórdia, é a época que nós estamos. É tempo de olhar para o outro e entender que ele não é pequeno, ele é igual a você. Que ele não é coitadinho nem digno de dó, ele é irmão, então merece a mão, o abraço, deixá-lo de pé. O leproso chegou até Jesus e Jesus o curou. Podem ter certeza. Antes mesmo daquele homem sentir a cura, ele sentiu o olhar penetrante de Jesus, olhar amoroso, olhar de irmão, olhar de pai, olhar de ternura, olhar que sente a dor do outro. Se eu e você não aprendermos a ter este olhar para com a humanidade, o nosso cristianismo é inerte. Vira aquilo que há poucos dias nós proclamamos no Evangelho, aqui também em Mateus. É sal que não salga, luz que não ilumina. Sabe para que serve? Nada.
vai ser jogado fora. Eu não quero ser jogado fora, e você? Claro que não, né? Então vamos pedir a Deus que nós tenhamos misericórdia, amor, cuidado, carinho com todos aqueles que estão sofrendo. Os doentes, como é o caso desta palavra, mas os doentes de falta de amor, de preconceito, porque estão no pecado, porque caíram, porque foram abandonados, não sei, porque são deficientes. Todos e todas são filhos e filhas de Deus sem exceção. Por mais que o nosso preconceito, os nossos padrões digam que não são. Não, eles são irmãos, filhos na fé, companheiros de caminhada, merecem o nosso abraço, nosso respeito. E deixa eu te contar, e Jesus está coladinho com eles. Seja você também servo de Jesus de verdade. Querido Senhor, que possamos aprender a, de uma vez por todas, viver a palavra. Proclamar o Evangelho com a nossa vida, fazer da nossa pele, do nosso olhar, do nosso amar, do nosso abraçar, o seu abraço, o seu carinho para com todas as pessoas desta terra. E assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, padroeira das nossas Minas Gerais. Não esquece, hein? Amanhã também tem Compartilhando a Palavra. Eu estou te esperando. Compartilhe a palavra você também. Faça parte dessa corrente do bem.